Olá pessoal, estou aqui com o Kevin e com o professor Davi e Alex. A gente é do itinerário Cultura e Movimento e estamos aqui para abordar os jogos na sala de aula. Tudo bem, pessoal? Aqui é o professor Alex, professor de Química aqui da Escola Nelson Girardi. Professor Davi, professor de História, Sociologia e também aqui no Nelson Girardi, em Mogi Guaçu. Bom, para começar a nossa conversa, a gente queria perguntar para vocês o que vocês acham dos jogos. Tipo, a ideia dos jogos serem aplicados aqui na escola. Eu acho uma ideia muito boa, mas, porém, tem os fatores, né? Celulares, né? Celulares, tablets, as contas que tem que ser abertas. Mas é uma ideia muito boa porque incentiva mais o aluno, né? Dá uma motivação a mais para ele estar estudando e já esse estudo já acaba sendo automático, né? Jogando acaba entrando na cabeça dele meio automático. Dentro das metodologias ativas, eles chamam até de gamificação. Esse processo de transformar algum conteúdo através de algum jogo. E aí a imaginação é sem limite. Você pode criar inúmeros tipos de jogos independente do conteúdo. Alguns dos que a gente mais aplica aqui na escola acaba sendo o Kahoot, né, por exemplo, que é uma plataforma de quiz, né, do quiz, onde tem velocidade e acerto levando em consideração com placar, com pódio, né, podendo servir tanto como um método como até instrumento avaliativo também. Então é bem interessante isso. É sempre uns jogos simples, né? Tipo, mas eu digo mais sobre jogos, por exemplo, de consoles, como por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar de Assassin's Creed. Sim. E tem até um modo que é só para andar pelo cenário. E aí eu estive pensando que, por exemplo, professores de história poderiam usar para explicar a matéria e mostrar mais o cenário. Por exemplo, tem, eu acho que, se eu não me engano, algum dos jogos na Grécia, né? E aí tem. Ele vai matando os deuses da mitologia grega. Tem o God of War. É o God of War, né, também. O Assassin's Creed é outro, né, daí no caso. Esses jogos, de um modo geral, eles são RPG, né? Então, todo RPG, ele tem alguns pressupostos. O que é? A construção de um personagem. Então, o personagem, ele tem características que a gente pode trabalhar a nível de valores, a gente pode... a questão de escolhas que a gente poderia trazer. E tem a questão, como você mesmo trouxe, a questão de cenário. Às vezes pega um modo clássico, às vezes escolhe um Egito antigo, às vezes uma Grécia antiga, e a gente consegue sim utilizar. Dentro da escola, que o jogo dá para fazer como um meio de conhecimento é inegável. Dentro da escola, talvez o mais complicado é porque jogos de console, ele geralmente não passa de 4 usuários. E as nossas salas, eles são super lotadas, né? Então acaba se tornando inviável por conta disso. E não só a questão de conhecimento de história, como você disse, mas eu conheço e tenho vários amigos e tem pessoas aqui na escola que aprenderam inglês em jogos. Você começa a ter toda a narrativa em inglês, ele vai aprendendo inglês só para entender o jogo. Pelo menos a base, né? Pelo menos a base. Então é indiscutível que dá para usar para o bem, sem dúvida. Eu acho também que dá para usar, mas eu também esbarro muito no tempo. Você tem 45 minutos para usar um jogo de console que demora um pouco. Mas você pode usar o Minecraft, né? O Minecraft dá. Tem umas missões para você fazer, tem o Education, né? Minecraft Education. Aí tem umas missões para você fazer, principalmente na química, né? Você faz umas reações, você explode, né? Pega fogo. Esse também seria uma opção para a gente usar. Mas o que eu acho que esbarra mesmo é o tempo. O tempo para você, nós não temos tempo para... Primeiro, vai perder aula ensinando quem não sabe jogar. Vai perder uma aula para você ensinar o básico para a pessoa, né?
E depois as missões teriam que ter tempo para você fazer. Aí poderia ser uma coisa pra você levar para casa, mas aí em casa nem todos iam querer fazer. Então eu acho que o problema para mim é o tempo. Uma solução que eu acho que daria seria o professor gravar o jogo em casa ou colocar um vídeo sobre o jogo e explicando conforme o vídeo vai rodando. Por exemplo, tem muito jogo que aborda temas sérios como Call of Duty, que os primeiros, se eu não me engano, abordavam o nazismo. Aí depois que foi evoluindo. Interessante. É tipo um streaming, né? Daí você vai jogando, Sim. deixando na tela, rodando, você vai fazendo como se fosse reações, né? É uma modalidade que cresceu bastante hoje dentro do mundo digital. E tem diversos canais que trabalham dessa maneira. E o que eu acho mais interessante é porque daí você entra no universo do aluno, né? Então, óbvio, não são todos os que gostam, mas os que gostam, e aí eles conseguem fazer sentido. Então você faz com que a matéria que era simplesmente teórica, você coloca um elemento do cotidiano dele e aí ele não esquece nunca mais. Eu acho que essa é a grande chave de uma gamificação. O professor Alex, ele abordou um Minecraft. Realmente o Minecraft ensina bastante coisa. Eu mesmo aprendi o Minecraft, tem duas maneiras de ter carvão lá, que é o carvão mineral e o carvão natural, que você coloca a madeira como combustível e ela acaba se tornando um carvão, de certa maneira. Tem a tabela periódica também lá. Interessante. Aproveitando que ele falou sobre os materiais, vocês acham que dá pra aprender os elementos nos jogos? Porque assim, além dos elementos, vou dar um exemplo. Vocês sabem que nos jogos amanhece, anoitece também. Chuva. E tudo isso envolve matemática. Porque para uma coisa acontecer, acontece um cálculo ali. Só programar o jogo, né? Vocês acham que daria certo ensinar, programação e matemática ao mesmo tempo? Aí a pessoa já aprende sobre os jogos? Por detrás do que a gente enxerga, do design do jogo, está a programação. Sim. A lógica programacional, ela está caminhando para se tornar uma disciplina independente no mundo. Na Alemanha, em Frankfurt, né, que é uma das faculdades mais avançadas que tem, já separou a lógica tanto da matemática quanto da filosofia. No Brasil, lógica é matéria tanto da matemática quanto da filosofia. Então ela é um campo de intersecção, né, comum entre a filosofia e a lógica. Na Unicamp, por exemplo, tem o CLE, que é o Centro de Lógica e Epistemologia, que tem professores de matemática com doutorado em filosofia dando aula de lógica. Então é mais ou menos como funciona hoje no conhecimento. E tem muita gente que faz teses de mestrado em filosofia para falar da lógica por detrás dos jogos. Existe muito disso hoje dentro. Vários campos de pesquisa, inclusive na Unicamp. Então, ou seja, tem conhecimento para se passar através disso. Então, assim, a lógica, ela não é só matemática, ela também tem a parte do raciocínio, então por isso que a filosofia ela entra também. Inclusive, essa semana, e todas as escolas fizeram a OBMAP. Por mais que a Olimpíada de Matemática, e tenha, sim, questões de matemática, pelo que eu vi da prova, me parece que é muito mais de lógica do que de matemática, né? Algumas questões que envolvem. Então a lógica ela é muito importante e ela permeia todo mundo que é racional, porque lógica vem de logos é a razão e nós somos o animal racional. Então a lógica ela tá para todos, não tem como fugir disso. A matemática nessa parte aí também de programação seria uma coisa a mais para o professor estudar, para ele, porque ele tem que, na verdade, nós falamos assim, é fácil passar, vamos passar isso que aprende mais, só que o professor tem que encaixar isso no currículo. Ele tem que ver aonde encaixa no currículo, que matéria, que série que encaixa, qual parte do ano. Então, na parte de programação aí teria mais voltado para tecnologia junto com a matemática, né? Que aí o
professor de tecnologia e matemática ia ver aonde que ia convergir isso aí, convergir, que você fala? Onde que ia se encontrar isso daí para ele poder usar. Então, mas é muito bom porque é de interesse do aluno. Se o aluno gosta, com certeza ele vai aprender mais, né? Acho que a proposta daria certo também porque o universo dos jogos é bem grande. E mesmo que não desse pra, por exemplo, ensinar através da jogatina, daria pra extrair alguma informação, por exemplo, de algum personagem que é bem detalhada. Por exemplo, tem muitos jogos que se passam no Japão, e aí tem, sei lá, samurais, ninjas, também tem jogos de luta, enfim. Outra dúvida que eu tenho também é se poderia dar errado. Por exemplo, vocês acham que a escola poderia barrar uma ideia como essa pelos jogos atuais ter uma classificação geralmente mais alta? Depende do jogo, porque assim, não é nem questão de ser jogo, é a proposta. Porque a gente pode vir aqui com uma aula e a escola não aprovar, porque como o Alex ele citou, a gente tem um currículo. Tudo que a gente conseguir fazer que contemple o currículo e que ajude na didática, seja jogo ou seja qualquer outra forma, a escola ela apoia, né? Porque daí a gente tem uma finalidade, tem uma proposta. Tendo uma proposta bem definida, encaixou dentro de um tempo e de um espaço, porque acho que a maior dificuldade não é achar um jogo e a razão pedagógica dela. Eu acho que é até fácil. É fácil você olhar para um jogo, como a gente citou vários aqui, e falar assim, olha, ele tem esse sentido, ele vai trazer esse benefício. Eu acho que essa é a parte mais fácil. A parte mais difícil é você encaixar dentro do espaço, né, como eu disse, um console, são 4 só. A sala tem 30, 40, algumas escolas. Pronto, já deu um problema. E tempo. A gente chega dentro da sala de aula, hoje são aulas de 45 minutos, aí você já tem que fazer a chamada, aí faz toda a chamada, tem que registrar, porque você não pode deixar de fazer isso dentro da sala. Às vezes passa 5, 7 minutos só para fazer questões burocráticas, que faz parte da nossa atribuição, a gente não pode abrir mão. Aí sobra já menos tempo. Então tem que ser sempre dentro, eu acho que o maior desafio não é encontrar um paralelo educacional, mas encontrar uma adaptação dentro do espaço e do tempo da sala de aula. Então, por exemplo, se um professor de história querer abordar mais sobre o nazismo aplicando jogos de tiro, ele pode. Que geralmente costuma ser explícito, ele pode? E ele pode, inclusive, indicar isso como aprofundamento, porque daí ele pode usar para as pessoas que gostam uma metodologia. E aí as pessoas trazerem na sala de aula as dúvidas. Professor, olha, mas o inimigo lá chamava esse tipo de clã. Existia isso nessa época também? Então, isso pensando em história. E aí não é só uma questão histórica. Você tem que ver a intenção de quem fez o jogo também. Tem alguns que criam pensando em história, outros pensando mais na química, outros pensando mais na lógica, mais na matemática. Cada jogo também tem as suas intencionalidades. Casou a intenção, é possível entrar dentro do espaço e do tempo? Não tem por que não deixar. E também o aluno pode ajudar também. Você está vendo uma matéria, que nem você falou, por exemplo, está vendo sobre o nazismo. Professor, tem um jogo de nazista que eu joguei assim, assim. O aluno pode dar sugestão também para o professor, porque o professor muitas vezes não tem o tempo para procurar isso. Agora, vindo do aluno, que nem a parte do Minecraft que eu falei, foi o aluno do primeiro que passou para mim. Eu não sabia. Aí eu até tentei, estou estudando como usar isso com eles quando eu chegar em tabela periódica. Estou estudando. Só que também estou estudando a parte como eles vão utilizar isso na sala. Se é no celular, então é difícil isso daí. Então tem que casar muito isso daí. E o aluno, que eu sempre falo, o aluno, às vezes ele dá a direção para o professor. Mesmo sem saber, ele dá a direção para o professor. Então, se vocês tivessem a oportunidade de aplicar um jogo em alguma matéria que vocês passam, vocês fariam?
Com certeza. Eu posso até dar um exemplo do que a gente fez na nossa própria eletiva. Uma das primeiras aulas que eu dei lá em narrativas transmídias, do itinerário, né? Eu trouxe conteúdo da Marvel, é um exemplo, né? Então aí fui citando a Marvel, fui citando Star Wars, e aí eu fui usando isso aí para mostrar as diversas formas que a mídia tem, que é do universo de vocês, né? Não estava no currículo, mas o princípio estava. Então daí eu usei algo que cumpriu o currículo e trouxe algo que era próprio para vocês. Então essa é a grande arte, na verdade, né? Tanto o professor Alex quanto eu e vários professores são abertos, a maioria inclusive, para encontrar ferramentas efetivas para chegar até vocês. Quando ele diz assim, dá a dica pra gente, por quê? Porque a parte do conteúdo a gente tem, mas não basta só apertar o play, senão a gente não precisava estar aqui. A grande diferença de uma sala de aula é a interação professor-aluno. E aí, se você tem alunos que, através da interação, o jogo vai fazer mais sentido, é através do jogo que você ensina. Vai ter alguma sala que talvez todo mundo é avesso a jogo, então daí você tem que encontrar qual é o ponto. Essa semana a gente falando sobre racismo, a gente pegou e citou sobre o caso Vinícius Júnior, porque a maioria gosta de futebol. E aí, então, a gente vai pegando temas da atualidade e aplicando o conteúdo que é praticamente eterno e consolidado. É isso mesmo. E eu, não só no jogo, né, também como os animes que também inspiraram os jogos, né, que nem em Química mesmo, podia usar o Avatar tranquilo, o Full Metal Alchemist também, tranquilo, podia usar. Principalmente para quem está começando, né, o primeiro ano, que não sabe. Então, posso usar tranquilamente. É só eu ter uma indicação ou eu ter tempo para me aprofundar nisso. Questão de experiência também, para, por exemplo, se um professor ele quiser aplicar o jogo em alguma aula, só que ele não tem tanta experiência, vocês acham que seria difícil? É mais uma questão de mentalidade do que técnica. O professor, ele estando aberto a aprender, aquilo que ele não sabe de técnica, os alunos têm de sobra. Então, assim, hoje, mesmo se o professor já está prestes a aposentar e não viveu a era digital e tem dificuldade, essa é a parte mais simples, o apertar o play, colocar um programa, ele tem já o conteúdo, então daí ele vai saber fazer os paralelos. O que ele precisa é a mentalidade, ter uma mentalidade aberta, de ser flexível e saber que é ser igual ao bambu. Não, o que é o bambu? O bambu está enfincado ali nos princípios dele. Então a gente tem ali os nossos princípios, eles são inegociáveis. A gente vai passar aquilo. Só que vem o vento, ele entorta para um lado e para o outro, ele vai seguindo. Então assim, mas no mesmo princípio, sem quebrar, sem mudar. Eu acho que é mais ou menos isso que tem que acontecer para os jogos. Vocês acham assim que os jogos podem despertar um sentido assim do aluno, tipo pensar rápido? É igual o Kaique, quando eu já coloquei o Kaique para jogar Mortal Kombat quando a gente tinha um clube, aí ele sabia que ele estava perdendo porque o controle ele vibra mesmo, ele colocava essa intenção no Kaique. Vocês acham que tipo, pode despertar algum tipo de sentido assim? Ou trabalhar mais uma questão da pessoa, seja reflexo, com certeza, concentração. Principalmente o raciocínio, resolução de problemas, como que fala? Adaptação, né? Você fez de um jeito, não deu certo, você faz do outro. Tentativa, acerto e erro. Então o jogo é isso. E com a parte também física, né, que você falou do Kaique, também. O controle vibrando é um jeito de mostrar o que está acontecendo, né, com as limitações físicas dele. Então, eu acho que, até brinco com a minha esposa quando ela fala que não é para dar celular pro meu filho. Eu falo, antes de ir para a escola, ele já sabia a cor, ele sabia os números em inglês, tudo com joguinho do celular. Lógico que o excesso não faz bem, né? De nada. Mas com relação ao aprendizagem e desenvolvimento, eu acho que tá dentro. Tem que tomar cuidado com isso, usar bastante tempo. Tudo em excesso faz mal. É água. Esse é o ponto. E vocês acham que dariam para aplicar numa eletiva próxima? Inclusive hoje foi discutido isso, para fazer algo próprio de tecnologia.
Porque assim, videogame, acho que a grande maioria aqui da escola se interessa por meios tecnológicos, jogos, computação também. Seria algo interessante, porque a eletiva tem que casar o projeto de vida dos alunos, né? Sim. Com um objetivo pedagógico, algo a se pensar. E aí, por exemplo, para culminância, se a eletiva abordasse jogos, daria para fazer alguma pesquisa ou alguma apresentação, ou até mesmo um campeonato em tempo para todo mundo ver. Bom, então o podcast vai ficando por aqui. A gente agradece a sua colaboração e a sua participação. A do Davi também, né? A do Davi também, que ele não pôde se despedir. E é isso. Muito obrigado. De nada, eu que agradeço e qualquer outro assunto que tiver aí pode chamar que eu gostei muito.